Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ler Provérbios 19. Eu quero ler com você o versículo 2, 3 e o 11. Depois nós vamos para outros capítulos. Então, Provérbios 19, versículo 2 diz assim: Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. No versículo 11, a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem ofende. Aqui em Provérbios 21, no versículo 5, diz assim: Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Então, o Espírito Santo foi falando comigo na palavra onde eu fiz o devocional ontem, falando sobre a pressa, e continuou hoje. Então, olha o que a palavra diz aqui: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho, peca. E quando a pessoa se apressa, ela age sem pensar. Olha o que diz aqui no versículo seguinte: a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Quantas pessoas eu já ouvi falar mal de Deus? Porque eles tomaram decisões precipitadas, se apressaram em suas escolhas e depois eles jogaram a culpa para... Olha o que Adão fez lá no Éden. A mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a sua culpa, ou seja, quando a pessoa ela se apressa, ela acaba pecando, porque ela não faz a vontade de Deus, ela faz uma escolha errada, ela vai para uma direção errada e ela ainda culpa a Deus. Ah, mas eu orei, mas eu isso, mas eu aquilo. Ela até pode ter orado, mas ela não esperou a resposta de Deus. Ela não se aguentou. Ela foi lá e agiu precipitadamente. Eu conheço muitas pessoas que agem assim. Elas mal oram. Eu senti de Deus, eu vou fazer tal coisa. Gente, não é assim. Nós precisamos ter paciência. Depois de ter paciência, ter feito a vontade de Deus, aí nós vamos viver o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E olha o que diz aqui no Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Gente, quantas pessoas agiram precipitadamente para trocar de emprego, foram para outra cidade sem orar, sem pedir direção para Deus, acabaram gastando todas as suas economias, não conseguiram emprego e assim foi. Então a pessoa precisa ser prudente, ela precisa, olha o que diz aqui, planejar com cuidado. Quem planeja com cuidado, com a direção de Deus, orando, tem fartura, a pessoa prospera. Agora, quem é apressado acaba passando necessidade. Quantas pessoas fazem isso? Não porque eu vou, não porque eu senti, eu vou sim. E chegam lá, gente, a realidade é outra. Porque Deus, ele não é Deus de confusão. Se Deus der a direção, você vai ir, as portas, tudo vai se abrir. Agora, se tiver algum empecilho, algo te atrapalhando, é porque não é de Deus. Quando começam a se levantar vários atrapalhos, né? Como um exemplo, né? Uma conhecida minha, ela queria comprar um terreno. E cada vez que ela ia fechar um negócio, não dava certo.
No dia o dono resolvia cobrar mais pelo terreno, sempre acontecia alguma coisa. Ela entendeu o quê? Não é para mim. Não é isso que Deus tem para mim. Então ela fez um investimento e ela está aguardando, procurando com calma. Que nem eu disse para ela, né? Nós estávamos conversando, ela disse com certeza, no dia certo, no momento certo, o que for de Deus vai apresentar e vai mostrar para nós. Então, porque eles não estão desesperados, não estão na rua, né? Age com cautela. A pessoa tem que ser o quê? Precavida. Porque não era aquilo ali que era o que Deus tinha para eles naquele momento. Eles souberam identificar isso. E quantas pessoas agem precipitadamente, se apressam e passam por necessidade, aperto, se precipitam, como a própria palavra diz aqui. Agir sem pensar não é bom, quem se apressa erra o caminho. E olha o pior, a falta de juízo, a falta da pessoa ser centrada, sensata, de agir com paciência, com mansidão, saber esperar. O que Davi disse? Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, me tirou de um charco de lodo, de um lago horrível e pôs os meus pés sobre a rocha. Esperei com paciência no Senhor. A gente não pode se precipitar. Por mais difícil que é a situação, a gente não pode colocar os pés pelas mãos. Nós precisamos orar, esperar a direção de Deus, aguardar no Senhor. Porque senão acaba-se pecando contra Deus, jogando a culpa para o Senhor, como está escrito aqui, o próprio Salomão falou. E olha o que diz em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Tudo neste mundo tem seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste, tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de afastar, há tempo de procurar e há tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Então, entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. E isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo o que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo, ou seja, a obedecer a sua palavra, a ter temor, a ter respeito, ter zelo, amar a Deus, saber que Ele é soberano. E tudo o que acontece ou o que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Então, olha o que diz aqui em Eclesiastes 3. Tem tempo para tudo. Nós não podemos nos apressar. Tem o tempo de chorar, tem o tempo de parar de chorar, tem o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então tem tempo para todas as coisas. Então nós não podemos nos precipitar. É o que diz aqui.
o que Salomão, na sua sabedoria, escreveu. O trabalhador é digno do seu salário. Então, usufrui. Paulo disse: eu aprendi a viver tanto na escassez como na fartura. Assim como José lá no Egito, ele soube viver e administrar o tempo de fartura na casa de Potifar, mas ele também soube administrar o tempo de escassez na cadeia, para depois se tornar governador do Egito. Então tudo tem o seu tempo, tudo Deus faz com que nós aprendemos. Quando nós passamos por um deserto, para nos ensinar algo, para nos moldar, para que a gente aprenda a passar por aquela situação, saber economizar, saber desperdiçar. Ou seja, desperdiçar esse dinheiro aqui não vai me fazer falta, eu posso comprar tal coisa, eu posso ir num restaurante um pouquinho mais caro, enfim, há tempo para tudo. E nós precisamos, gente, agir prudentemente, pensar, refletir, orar, esperar a resposta de Deus. Tem pessoa que chega, até conversa com o cônjuge. O que você acha da gente fazer tal coisa? Aí a esposa ou o esposo diz assim: não, eu acho que não, né? Não, mas eu vou lá e vou fazer. Ela age precipitadamente. Se a outra parte não concordou, então calma, só um pouquinho, vamos ver o porquê. O que você pensa a esse respeito? Então nós precisamos aprender a analisar os fatos, analisar as coisas. Nós não podemos a mesma coisa. Você vai fazer um exame, um exemplo. O médico da cidade aqui vizinha é mais barato, tá? Mas aí se vocês têm que somar tudo na ponta da caneta, tá? Mas se eu vou de carro, eu vou gastar com pedágio, gasolina, isso, aquilo. Somando tudo, dá o valor da consulta na tua cidade. Sem contar que daí vai ter que ir lá buscar o resultado, daí vai ter que ir lá. Então, gente, tem coisas que nós precisamos parar e analisar. Ver o que é viável e o que é inviável. O que é bom e o que não vai ser. O que vai agregar e o que não vai agregar nada. Então, assim nós devemos ser prudentes em todo o tempo. Ter juízo, como diz a palavra aqui. A falta de juízo, a falta de sensatez não é bom. Quem se apressa erra o caminho, peca. Então nós precisamos ter paciência, é um fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, controle das nossas emoções, saber esperar o tempo certo. E isso é algo que tem que ser trabalhado em nós. Se você não sabe esperar, se você é aquela pessoa que age precipitadamente, você até pede a opinião de alguém, mas você vai lá e faz o contrário, então comece a orar e dizer: Senhor, me muda. Eu não quero ser assim. Eu quero ouvir o meu cônjuge, eu quero ouvir a tua instrução, eu quero seguir a tua direção, para que eu não erre o caminho. Me conduz, Espírito Santo, me mostra. E o Espírito Santo, ele mostra. Ele é o alerta. Sabe a sinaleira que tem o sinal verde, o amarelo, atenção, não passa, o sinal fechou. Se você passar no sinal fechado, o que vai acontecer? Vai vir um outro carro e vai bater em você. Vai te atropelar. Pode acontecer coisa pior. Então, nós precisamos ser sensatos, ser prudentes. E ali, o Espírito Santo, quando ele diz, sinal verde, vai, atenção, para aí. Eu vou analisar. Então, sempre que eu vou comprar algo, eu faço o quê? Uma pesquisa de preço. Aí eu vejo as condições,
Eu converso com meu esposo, nós trocamos uma ideia, ó, tal loja tá assim, tal loja é tal, aqui pelo site é tal. Então nós não podemos agir precipitadamente, nós precisamos orar, saber esperar o momento certo para comprar. Nós queríamos trocar de geladeira, já fazia um tempo. E nós esperamos o momento certo para poder fazer o negócio, para que a gente não agisse precipitadamente, para não pagar juro e não pagar a mais. Então, para você ver que nós precisamos pensar, saber esperar o momento certo. No momento certo, nós fomos olhar, estava ali na promoção, compramos. Então nós precisamos, gente, coisas que não é para ontem. A gente precisa ser prudente, mesmo se você necessita comprar algo que é para amanhã. Pesquise, ore, peça a direção de Deus, diga: Senhor, eu vou pesquisar isso aqui, eu preciso comprar isso aqui. Me dá uma luz, me mostra onde comprar, e Deus vai te mostrar. Porque você está perguntando para Ele. Você está dizendo: Espírito Santo, não me deixe errar o caminho, não me deixe fazer uma compra errada que eu vá me arrepender. Quando eu for fechar o negócio, quando a gente sente que não faça. Pesquise de novo. A paz de Cristo deve ser árbitro no nosso coração. Se você sentiu paz, amém. Não sentiu, não é para mim. Por quê? Aquele que se apressa peca, erra. E depois vai dizer: por que eu errei? Por quê? Aí uma pessoa diz: não, vai legal. Pois olha aí, eu te ouvi. Olha aí, daí começa o quê? Acusação. Bem que eu senti que não era para mim fazer. Então por que você fez? Aí joga a culpa no outro. Eu fui atrás de você. Você falou. Aí começam as intrigas. Aí Satanás entra em cena. Quando você desobedece, quando você não sabe esperar, quando você não tem paciência, quando você não tem mansidão, quando você não tem domínio próprio, Satanás ama. Ele faz você perder o controle, culpar os outros, xingar. Viu, olha aí, a culpa é tua, eu fui atrás de você. Isso, fica igual a síndrome de Adão, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente, Senhor. Ninguém assumiu a sua culpa. A Eva tinha que ter dito: sim, a serpente me tentou, mas eu quis pegar a fruta e eu comi. Não. Por que a palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus? Se eles tivessem assumido a culpa deles ali, eu acredito que Deus ali teria feito algo. Se no momento que eles tivessem se arrependido ali, eles não precisavam ter sido expulsos do jardim. Eles poderiam ter recebido perdão ali mesmo. Mas como eles queriam ser como Deus, ter conhecimento do bem e do mal, aconteceu o que aconteceu. Se eles tivessem dito: não, Senhor, eu errei, a Eva foi tentada, eu não fiz nada, eu peguei, ela comeu e eu ainda comi junto com ela. Nos perdoe, Senhor, a gente desobedeceu. Mas eles não fizeram isso. A mulher que o Senhor me deu comeu do fruto e eu comi. Mas ele comeu, ele disse: ela me deu do fruto e eu comi. Ele que comeu, ela não comeu por ele. Ela não mastigou por ele, engoliu por ele, ele comeu porque ele quis. Então assuma a culpa. A pessoa tem que aprender a assumir a sua culpa, assim como Davi. Davi, quando ele caiu em si no pecado, ele assumiu a culpa dele e disse: Senhor, contra ti eu pequei, somente contra ti eu pequei. Ele não disse: não, a Betseba me fez pecar, ela estava lá se banhando. Não, mas quem é que mandou ele olhar? Quem é que mandou ele buscar a mulher? E quem é que mandou ela vir? Ela podia ter dito: não, digam ao rei que eu não vou, sou uma mulher casada. Por mais que ele quisesse matar ela, mas não iria. Tá desobedecendo ao rei. Estou, Senhor, porque os mandamentos do Senhor diz: não adulterarás. Se ela tivesse trazido à memória de Davi isso, o adultério não teria acontecido. O mundo costuma dizer: o que dois não quer, um não faz. Claro, a não ser que é uma violência, que é um abuso, que é um estupro, que sem consentimento, né, é abuso. Mas ela consentiu, ela veio.
Mas o Davi não jogou a culpa para ela. Não, a mulher me seduziu. Ela estava tomando banho, ela podia ter saído do banho lá, ter ido embora, ter se cobrido. Mas não, ela seguiu lá, se banhando. Óbvio que o rei estava olhando. Então, gente, a culpa foi dos dois. Mas Davi assumiu a culpa dele. Ele não jogou a culpa para ela. Não, a culpa foi dela, Senhor. Não, eu pequei contra ti. Somente eu, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. E ele se arrependeu. Por isso que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Porque ele se arrependeu. Teve as consequências? Teve. Assim como tem as consequências daquele que se apressa. Porque ele peca, culpa a Deus, culpa o outro, estende o dedo, a culpa é tua. A pessoa começa a ir acusações. Abre o cenário como Éden. Quando a pessoa se apressa, ela passa necessidade, ela sofre, ela perece. Daí lá no meio ela lembra, Senhor, me ajuda. Daí elas lembram que tem Deus. Quando o sapato aperta, todo mundo lembra de Deus. Todo mundo lembra. Meu Deus, é a primeira coisa que fala. Aí lembro que tem Deus. Mas enquanto está tudo bem, por que não ora? Por que não busca? Por que não clama? Por que não se consagra? Por que não mata a carne? Por que não mata as suas vontades? Diminua para que ele cresça. Aí, quando as coisas dão errado, é fácil culpar Deus, achar um culpado. Mas a pessoa não olha para ela mesma. Ela não admite as suas falhas. Ela não admite os seus erros. Ela não perdoa. E é necessário perdoar. É necessário perdoar, gente. Nós precisamos liberar perdão. É como diz aqui no versículo 11 do capítulo 19 de Provérbios. A pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A pessoa que ela é sensata, ela controla o seu gênio, ou seja, ela tem domínio próprio. Se a pessoa fala uma coisa para ela morde a língua, ela fica quieta, ela não responde, ela não deixa, ela entende naquele momento que é Satanás usando aquela pessoa, que é aquele espírito maligno que está agindo na vida daquela pessoa para quê? Para que ela fique ofendida, para que se crie ali o que se gere o que? Uma mágoa. Só que Pedro só saiu da prisão, como eu falei, quando ele se desprendeu dos dois soldados, a porta se abriu. Porque enquanto você está preso, você não passa pela porta. Não passa. É igual o filmezinho do Peregrino. Ele tem um mochilão enorme nas costas, chega a estar corcundo. Conforme ele vai indo, ele vai largando, vai tirando as coisinhas da mochila, até que ele fica sem ela, fica só ele ali magrinho. Daí ele pode, passar pela porta estreita. E é assim, gente. É isso aí. A pessoa sensata controla o seu gênio, o seu temperamento. Cada pessoa tem um gênio, cada um tem um temperamento. Um é melancólico, um é fleumático, um é... Agora me fugiu o nome ali do... São vários, né? Um já é... Como é que é o nome, gente? Perdão, agora me fugiu os temperamentos. Então, assim, cada pessoa tem o seu. Cada pessoa tem o sanguíneo. Cada pessoa tem o seu temperamento, o seu gênio. Então, aprenda a controlá-lo. Aprenda a controlar. Aprenda a ter controle, a ter domínio próprio. E isso é algo que precisa ser exercitado. Não é assim, Deus me dá o domínio próprio. Toma aí. Não é assim que as coisas funcionam. Vai se levantar situações para que você tenha o domínio, para que você se exercite. Como diz aqui, a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem ofende, a sua grandeza. Quando a pessoa ela tem o domínio próprio das suas emoções, o controle, ela sabe identificar o que é uma ofensa,
ela sabe identificar que o mal está agindo ali. Não é a nossa luta, não é contra a carne e o sangue. Ela identifica que o mal está ali, na vida, agindo na vida daquela pessoa para tentar entrar na dela também. É assim que o diabo age. Ele anda bramando como leão, achando quem possa tragar. Então, quando ele consegue colocar ofensa, mágoa, culpa, ressentimento, ódio, ele atingiu o objetivo. Era isso mesmo que ele queria, contaminar a fonte. Em todo tempo guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Procede do teu coração. Então, por isso que o sensato controla o seu gênio. Ele não briga, ele não se ira, ele não xinga, ele não bate boca. Eu tenho pavor de bate-boca. Eu fico quieta. Por mais que a pessoa eu sei que não é ela. Eu começo, capeta, em nome de Jesus, tu tá arrependido, sai daí. E ele sai. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu estou sujeito à autoridade de Deus na minha vida. Por isso que eu resisto e ele tem que sair. Não é eu. Eu tenho que permanecer firme na palavra, no propósito ao qual Deus me chamou. Eu preciso resistir se eu estiver sujeito à autoridade do Senhor. Se eu estiver guardando os seus mandamentos. Se eu estiver obedecendo a sua palavra. Se eu tiver controle e domínio das minhas emoções. Se eu estiver obedecendo. Porque é isso que Deus se agrada, da nossa obediência. Obediência é melhor do que sacrificar, do que a gordura de carneiros. É o que diz a palavra. Então comece a obedecer, comece a meditar, reflita, leia Salmos, leia Provérbios, leia Eclesiastes, você vai ver. Agora no início do mês que vem nós vamos fazer todo o estudo do livro de Provérbios. Olha quanta sabedoria tem nesse livro, como fala de sabedoria. Fala sobre criação dos filhos, fala sobre casamento, sobre a mulher ser prudente, ser virtuosa. É um livro que tem uma sabedoria, um poder tão grande que as pessoas que souberam ler e interpretaram Provérbios e colocaram ele em dia, muitas pessoas estão milionárias hoje. Verdade. E isso aí tem vários testemunhos. Porque prudência, sabedoria, é o que está escrito o tempo todo se você ler no livro de Provérbios. A insensatez não é boa. A falta de prudência. A pressa. Então, você vai ver. Nós vamos tirar grandes ensinamentos daqui. E você tem que aprender a ser prudente. Saber dar ouvidos à voz do Senhor. E saber ser sóbrios e vigilantes. Nós precisamos identificar o que vem de Deus e o que não vem. Eu não posso me apressar. Jesus disse o quê? Os campos estão prontos para ser colhidos. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então o Senhor tem pressa em preparar pessoas para ir para o campo, evangelizar, pregar, ganhar almas para o Senhor Jesus. Isso sim. Mas Deus não tem, Ele não quer que as pessoas se apressem para pecar, para errar, para guardar ofensa no coração, para perder a salvação. Não se apresse. Então, seja prudente, seja sensato, ouça, obedeça, confie, creia no Senhor. Então, guarde esta palavra no teu coração, reflita nela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam prudentes, sensatas, que elas sejam obedientes, que elas aprendam a não se apressar, nem nos pensamentos, nem no falar, nem no agir, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Que elas tenham sabedoria, que elas tenham prudência, que elas saibam ter paciência, mansidão, domínio próprio.
para poder viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, para as suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.